Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do projeto Artigos 14.1. Aqui eu ensino técnicas e estratégias para provar 5 artigos científicos em congressos nacionais e internacionais em um ano. Eu sou o professor André Leão e o tema desse episódio é: o meu tema é muito específico, então pouca gente vai entender e poder avaliar. Bom, eu gostaria de começar elucidando o que é um tema muito específico, para a gente poder entender. Algumas pessoas pensam, poxa, meu tema é muito específico, é muito pontual, é algo dentro de uma dinâmica muito objetiva, então vai ter pouca gente capaz de entender o que eu vou escrever. Se eu fizer um artigo com um tema tão específico, muito pouca gente vai poder avaliar. Isso vai me prejudicar. Assim, ser um tema específico significa que você aprofundou um determinado assunto a ponto de que outras pessoas, em um ponto que outras pessoas não fizeram. Então, deixa eu tentar te dar um exemplo. Imagina que você está trabalhando com um sistema de distribuição, como eu trabalho, por exemplo. Dentro do sistema de distribuição você tem diversos componentes. Você tem o condutor, você tem o transformador, você tem o regulador de tensão, você tem a chave seccionadora, você tem diversos dispositivos, ok? Então, para eu desenvolver um tema específico, eu vou pegar algo e vou me aprofundar em algum aspecto. Então, vou pegar o caso do transformador. O transformador, ele é um equipamento com várias partes, com vários componentes. Normalmente a gente fala que ele é um equipamento de conversão estática, ou seja, não existem partes móveis internamente a ele para fazer a conversão ou transformação de um nível de tensão em outro. Porém, internamente, ele tem muitos componentes. Ele tem óleo, ele tem barramentos, ele tem enrolamento. Então, são diversos componentes. Então, se eu for trabalhar de uma forma específica, eu posso dizer, por exemplo, eu posso fazer um estudo sobre o comportamento dos enrolamentos do transformador em determinadas condições de temperatura e pressão que o envolvem. Então, isso é ser específico. Eu vou falar de transformador. Transformador tem uma dezena de possibilidades de estudos. Então, quanto mais específico você for, então, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver, olha, eu tenho transformador, mas tem muita gente trabalhando com o óleo do transformador, tem muita gente trabalhando com isoladores de transformador, tem muita gente trabalhando com aterramento de transformador. Então, é só para mostrar para você que quanto mais detalhes, mais detalhada for a tua pesquisa, mais específica for a tua pesquisa, mais valor ela tem. Ok? Então, um tema muito específico não te atrapalha, ao contrário, ele te ajuda. Ele faz com que você seja percebido como alguém que entende o pormenor e não de forma geral. Então, isso é mais ou menos o que a gente pode dizer a diferença entre um tema muito específico e um tema amplo. Um tema amplo, eu vou falar sobre transformador. Tudo bem, é um tema amplo, você tem dezenas de possibilidades de estudos e de pesquisa nesse tema amplo. Qual é o problema? O problema é que você vai ficar numa área muito grande. E quando você aborda muita coisa, é muito difícil você conseguir atingir o objetivo. E assim, quanto mais específico for o teu objetivo, melhor vai ser o teu desenvolvimento. Porque você vai tratar de algo, vamos assim dizer, não que seja pequeno, mas algo muito pontual. Então você tem como avaliar diversos aspectos daquele algo pontual para o teu trabalho. Isso vai o quê? Valorizar o teu trabalho. Então, vou tratar de transformador. Ok, é um tema amplo. Vou tratar do comportamento físico dos enrolamentos, do enrolamento secundário do transformador sobre a condição de operação em subtensão ou em sobretensão por um tempo prolongado. Caramba, você já restringiu muita coisa, você já vai trabalhar com um dos enrolamentos, já não vai ser os dois enrolamentos, você já vai trabalhar numa condição específica. Isso é de valor, isso agrega valor
no teu trabalho. E aí, o que acontece? Você pode perguntar, poxa, mas eu estou fazendo um negócio muito específico. Em quais congressos eu posso submeter esse artigo que é tão específico? Na realidade, qualquer congresso que trate de transformador, que trate de distribuição de energia, que trate de uma área ampla onde esse dispositivo, no caso o transformador, esteja inserido, é possível de você submeter esse artigo. Então isso possibilita que aumenta a tua chances de aprovação do artigo, porque você está tratando de algo que pouca gente está abordando de repente. Eu estou aqui chutando, tá, pessoal? Não estou dizendo que esse é um tema que não tem publicação, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que quando você vai para um ponto mais específico, você pode apresentar, pode submeter esse teu artigo que é específico, mas em qualquer congresso que aceite ou que esteja recebendo trabalhos em áreas muito mais amplas. É específico, mas ele está inserido em algum contexto. Então, onde você vai publicar? Nos congressos em que abordem aquele contexto. Tranquilo? E por que escrever um artigo científico em um tema muito específico, bem detalhado? Porque quanto mais você cerca, quanto mais específico for o teu objetivo, quanto mais claro for a tua meta, mais especialidade, mais especialista você vai ser sobre aquele assunto. Vou continuar usando o caso do transformador. Então vamos imaginar que você decidiu, você tem dados, obviamente, para você fazer um trabalho como esse, você precisa ter dados comprovados naquela condição, né? Então estou colocando essa hipótese, tá? Eu vou fazer um estudo sobre o comportamento físico do enrolamento secundário de um transformador de distribuição quando em operação prolongada em sobretensão. Isso eu estou fechando, estou limitando bastante o tema. Ok? Quando você faz essa condição, você vai estar avaliando paralelamente. Você tem que avaliar, você tem que entender e abordar a questão da sobretensão. Quanto você considera demorada a sobretensão, porque sobretensão pode acontecer em questão de milésimos de segundo e pode acontecer por um longo período. Qual é o longo período que você está abordando? É 5 minutos, é 10 minutos, é meia hora, é 1 hora? Então, você vai delimitar isso. Você vai verificar nas normas o que a norma considera como um período prolongado, né? O que vai ser sobretensão? Qual é o nível de sobretensão? Porque eu posso ter uma sobretensão de 1.06 PU, mas eu posso ter uma sobretensão de 1.15 PU. A norma permite, não permite, quais as penalidades? Então tem vários aspectos que você vai poder estudar, detalhar e com isso vai enriquecer muito o teu artigo. Então quanto mais específico, melhor. Mais dados naquela situação, naquela condição, você vai poder apresentar. E isso vai fazer o quê? Isso torna o teu artigo diferenciado. Tem 500 pessoas falando sobre transformador, mas só tem você falando sobre comportamento do enrolamento secundário de um transformador de distribuição quando em operação prolongada de sobretensão. Só tem você nesse tema. Então você se tornou único. Você vai ser a bola da vez, ou seja, onde o teu artigo chegar, a pessoa dizer, poxa, peraí, esse cara está tratando de uma situação que é normal, acontece bastante, mas ele está me apresentando dados desta condição, um estudo específico nesta condição. Poxa, caramba, isso aqui eu quero que participe, eu preciso que isso esteja dentro do Congresso. Então isso facilita a tua aprovação do teu artigo. Em outro episódio, eu falei justamente da possibilidade de aprovar o mesmo artigo em vários congressos. Então, esse teu artigo muito específico, ele pode ser submetido, sim, a vários congressos. E aí você vê quem aprova. Você pode ter a alegria de ter aprovação em todos os congressos. Isso vai ser bom? Vai. Você vai publicar em todos? Não. Você vai escolher aquele congresso que te interessa e aí você faz a tua publicação. E a pergunta que não quer calar, e se eu não fizer um artigo tão específico assim? Se o meu artigo for mais um tema geral, for mais amplo, o que acontece? Bom, um dos riscos, você aumenta a tua chance de não ser aceito. Por quê? Porque você vai ser mais um na multidão.
você vai ser mais um na multidão. Então, como é que você se diferencia? Quando você consegue limitar, quando você consegue tornar o teu tema extremamente restrito, resumido, específico. Você está tratando de um aspecto, você está tratando de um ponto específico, você está tratando de uma situação que você sabe que acontece, mas que não tem trabalhos naquela área, naquela linha, naquele tema, e que agora você está trazendo algo que vai agregar valor. Imagina quantas concessionárias de energia, quantas empresas que fornecem energia no Brasil não gostariam de ter essa informação que você vai estar apresentando. Inúmeras, porque isso é o dia a dia delas. É um problema comum. Sobretensão é um problema comum em transformador. Agora, o efeito, o conhecimento desse efeito, de como isso acontece, e aí assim, lembra, você está sendo específico, você vai dizer qual é o transformador que você fez análise, qual é o nível de sobretensão, qual é o condutor que você está utilizando, quais os efeitos que isso está causando no enrolamento, mas como é que fica a temperatura daquele transformador, como é que acontece, você pode avaliar, por exemplo, se isso teve impacto ou causou algum problema no nível de transformação, você pode considerar, fazer um estudo estatístico da possibilidade de redução da vida útil do transformador. Você tem dezenas de possibilidades. Então, o que eu quero trazer com essa ideia, com esse tema? Quando você se torna específico, você consegue avaliar diversas possibilidades para aquela condição específica. Isso torna os teus artigos faz os teus artigos ter muito mais valor. Então, nunca pensar, meu tema tem que ser amplo, porque se ele for amplo, eu agrado todo mundo. Você não tem que agradar todo mundo. Você tem que buscar resolver, apresentar para um problema, para uma condição que afeta muita gente. Aí começou a ficar interessante. Então, o que eu vejo que as pessoas erram mais? Justamente nisso. Eu quero abordar um tema que eu possa estar em qualquer congresso. Qualquer congresso eu posso mandar porque esse tema vai estar lá. Ok, mas assim, é aquela história, você vai ser mais um na multidão. Então, não se preocupe no congresso que você vai mandar. Se preocupe em que o teu material, o teu tema, seja único. A tua pesquisa, se preferência, seja única. De preferência que não tenha bibliografia que fale a mesma coisa. Claro que você vai precisar de bibliografia para compor todo esse teu estudo, para avaliar todo o teu estudo, para chegar nas tuas conclusões. Mas se alguém procurar amanhã no Google, procurar no buscador de artigos, né, um trabalho que fale sobre, vou continuar na mesma ideia, sobre deformidade na bobina na bobina secundária do transformador de distribuição, sobre nível X de sobretensão por um tempo prolongado. Ele só vai achar o teu. E aí você vai ver quanta coisa você pode abordar a partir daí. Certo, tudo bem. Ficou claro isso? A pergunta que deve estar rolando na tua cabeça é assim: por onde começar? Né? Qual vai ser esse meu tema muito específico? Você precisa justamente ver onde você vai ter possibilidade de conseguir dados. Então não adianta dizer, eu quero agora, eu vou tratar sobre o uso de hidrogênio como vetor energético para compor matriz energética no Brasil. Tá, tema legal. Pergunta, você tem acesso ao sistema de hidrogênio? Você tem acesso aos dados para essa pesquisa? Você tem um sistema que gera hidrogênio? Você tem um sistema que converte hidrogênio em energia, que injeta isso na rede? Você tem isso? Não. Então, querido, não adianta você querer dizer, você falar sobre questões geológicas na Lua se você não tem esses dados. Você precisa começar com aquilo que te é acessível. Ah, não, peraí, eu trabalho numa empresa que é uma concessionária de energia, ou então presta serviços na área de energia, eu tenho acesso a esses dados para mim são comuns, são corriqueiros, opa, aí começou a ficar interessante. Então, o tema é específico e você tem acesso aos dados, a dados práticos, não é imaginação.
Então, vou te dar um outro exemplo ainda dentro de transformador. Imagina que você quer fazer uma análise do impacto da sobretensão nas descargas parciais dentro de óleo mineral de transformador. Ok, você tem acesso a estudos cromatográficos para verificar o desgaste, a geração de gases, que é uma das linhas de estudo do óleo mineral em transformador. Você tem acesso? Ah, tenho. Show de bola, você está com, como a gente diz, a faca e o queijo na mão. Não, eu não sei nem para onde isso passa, não sei nem quem pode me dar esses dados. Então, esse tema não interessa para você. Você precisa trabalhar naquilo que te é acessível, naquilo que te é fácil. Ah, mas eu não tenho dados nenhum, mas eu tenho informações e eu trabalho com simulação. Eu consigo simular, eu consigo usar métodos para fazer isso. Ok. Então, primeiro ponto é ver o que te é acessível. O que é possível. Então, você precisa o quê? Ver o que você tem na sua mão. Ver aquilo com o que você pode trabalhar. Ok, identifiquei que eu tenho, identifiquei que eu tenho dados, identifiquei nisso aqui. Isso aqui é um problema, é uma dificuldade, é uma realidade para alguém, influencia na vida de alguma pessoa, ou isso é um problema ilusório que você criou? Se isso influencia, se isso traz impacto, se isso traz prejuízo para alguém, ou para concessionário, ou para o cliente final, se isso traz alguma dificuldade, isso acarreta ônus? Acarreta. Ponto. Então você encontrou um problema. Então, esse encontrar problema parece que é uma coisa simples, mas não é. Eu já comentei e vou falar de novo. Quando eu voltei para a área de pesquisa, certo? Eu fiquei 3 anos praticamente estudando muito, de tudo, e eu estava completamente perdido. Por quê? Eu estudava uma coisa, daqui a pouco estudava outra coisa, daqui a pouco estudava outra coisa, e não sabia que rumo tomar. Por quê? Porque eu não tinha um foco. Eu não tinha um foco. Eu não sabia o que exatamente eu tinha que pesquisar. Então eu pesquisava qualquer coisa. Tem um ditado que diz assim: se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer lugar está bom. Então, esse é um fato, essa é a questão. Como encontrar o seu tema? Você vai identificar um problema que esteja dentro do teu radar, dentro da tua área de acesso, ou seja, você tem dados sobre aquilo, você tem condições de produzir um bom material sobre um determinado ponto específico, onde você está inserido, ou na universidade, ou no trabalho, certo? Independente da tua área, eu estou falando da parte elétrica, mas é porque é a minha área, mas dentro da arquitetura, da engenharia mecânica, da química, tem diversos aspectos que se combinam com o que eu estou falando aqui. Então, você está dentro de uma determinada área, você identificou um problema. Você tem dados daquele problema? Tenho, ok. Então, eu tenho condições de poder começar. Porque se eu não tenho dados, eu vou ter que fazer, eu vou fazer um artigo científico da minha cabeça? Não. Precisa de dados. Ciência precisa de dados. Encontrei meu tema. Como é que eu vou achar meu tema? Eu vou cumprir essas condições. Eu tenho dados, está inserido no meu radar, eu tenho como obter esses dados, se não tiver esse dado, ou eu tenho como simular isso de forma computacional. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou me aprofundar. Eu encontrei meu tema específico, meu tema preferencialmente único. E ainda que ele não seja único, você pode torná-lo único. Como? Olha, eu tenho a melhor condição de funcionamento dos controladores, dos processadores de data center na condição de temperatura ambiente. Isso é uma coisa relativamente específica. Mas eu posso tornar mais específico. Como? Qual vai ser o comportamento? Eu posso fazer análise do comportamento dos controladores de data center, considerando a temperatura, considerando a operação continuada em 5 graus Celsius. Eu vou fazer um estudo específico para uma condição específica num determinado tempo. E aí eu vou apresentar o resultado. Melhorou, não melhorou, continuou a mesma coisa, piorou. Eu vou avaliar isso. Então eu tenho como pegar um tema que aparentemente não estava tão específico e torná-lo mais específico. Eu faço um estudo em condições específicas, condições detalhadas. Quanto mais detalhe, quanto mais restrito for a tua abordagem, melhor ela será.
ok? Então você encontrou o seu tema? Ok, agora mergulha nele. O que eu quero dizer com mergulhar nele? Se você se você deseja encontrar uma pérola, você não adianta você ir para a beira da praia que você não vai achar. Você precisa ir para locais específicos, a profundidades específicas. Normalmente não é muito raso. Então aqui você está buscando o quê? Uma pérola. Você encontrou, você já sabe qual é o rumo, você já definiu qual é a tua meta, já sabe qual é o objetivo, você já sabe qual é o alvo, você já sabe se é norte, sul, leste ou oeste, você já identificou isso. Agora você precisa mergulhar, você precisa o quê? Você vai estudar tudo o que tem em volta do tema que você está pesquisando, que você está desenvolvendo. Todos os fatores de impacto, o que as normas dizem em relação a isso, o que é referência em relação a isso, quem já escreveu alguma coisa parecida, a avaliação de outros parâmetros que podem influenciar no tema que você escolheu. Então, por exemplo, se você tiver sobretensão, como é que vai ficar a corrente nesse enrolamento? Em que isso impacta? Né? O calor é maior, é menor? Quais condições são piores para isso? Quais condições são melhores para isso? O que você pode considerar como exceção? O que você tem que considerar como regra? Você vai avaliar o máximo possível, tentar fazer a abrangência completa. Esse é o próximo passo. Agora eu vou destrinchar. Imagina que você pegou um frango, agora você vai cortar o frango pedaço por pedaço para poder entender como é que o frango se junta, como é que as pernas se juntam com o corpo e você vai cortar passo a passo, você vai chegar ao limite, né, teórico, e junto com isso você vai, depois que você entendeu todo o conjunto, agora você vai pegar os dados práticos e fazer a confrontação. Olha, fulano diz isso, se eu tiver uma sobreintenção nisso, pode acontecer um descolamento, pode acontecer uma trepidação, que pode provocar um deslocamento de posição desse enrolamento secundário transformador. Você vai aprofundar a coisa, você vai fundamentar os teus resultados práticos em resultados teóricos. Isso aconteceu que o aconteceu que o enrolamento secundário ficou torto. Por que ficou torto? Porque eu tive uma elevação de corrente, eu tive um torque elétrico em função da corrente que se elevou, eu tive um campo magnético diferenciado. Você vai ter que fundamentar, você vai ter que justificar a tua descoberta. Você vai aprofundar nisso aí. Então, agora pronto, eu já tenho um tema específico, está resolvido. Não, teu problema só começou. Você já sabe para onde você vai. Agora você vai avaliar o máximo de informações possíveis nas condições que você colocou. Então, vou te dar um exemplo. Você definiu, continuar no mesmo exemplo. Você definiu que o teu problema, o que você vai estudar, é a deformidade física nos barramentos secundários de um transformador de distribuição em condições prolongadas de sobretensão. Uma das vias que você pode avaliar, se você tiver dados, se você tiver como conseguir isso, é o quê? Uma empresa que presta serviço, que desmontou e verificou que aquele equipamento que você está avaliando, que viveu essa sobretensão, teve uma deformidade. Qual foi a deformidade? Qual foi o nível de deformidade? Para que lado foi? Em que eixo foi? Né? Quais as condições? Você vai ter que tentar cruzar os dados medidos do sistema com os dados que a empresa de manutenção te forneceu. Isso tudo dá trabalho. Mas isso é muito relevante. Isso te permite levar às conclusões. Tá certo? Em contrapartida, você vai juntar uma série de informações, vai dar todo o arcabouço para essa tua pesquisa, fundamentando ela e permitindo que, olha, isso aqui influencia nisso, segundo fulano, isso aqui influencia nisso, segundo Beltrano, isso aconteceu conforme disse o outro artigo assim, assim, assim. Então, você fundamentou, você conseguiu demonstrar o que acontece, e aí você vai para os seus resultados. Olha, a partir disso eu consegui isso, a partir daquilo eu consegui aquilo outro, foi isso, e eu consegui, nós identificamos que se acontecer
uma sobretensão prolongada para a gente é 10 minutos, é 15 minutos, nível de sobretensão mínimo de 1.6, 1.7 PU, vai acontecer isso, isso e isso, pode acontecer um deslocamento do enrolamento secundário do transformador, e por causa desse deslocamento vai haver falha na transformação, vai haver problemas de níveis de tensão no secundário, ou seja, você traz o que? O teu resultado. E o teu resultado vai ser, como o teu tema é único, o teu tema é específico, o teu resultado também vai ser único e vai ser de muito valor. Muito valor. Quais os efeitos colaterais de você aprovar um artigo científico como esse, com um tema tão específico? Você passa a ser referência nesse tema, referência nesse assunto. Amanhã alguém te liga e diz: olha, Luiz, Francisco, estou te ligando, eu sou da concessionária tal, papapá, nós vimos o teu trabalho sobre isso, nós estamos vivendo uma situação assim, 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 é possível você dar uma consultoria para a gente? Olha, a gente está precisando de um gerente de operação, um gerente de manutenção aqui, e a gente viu o teu trabalho e a gente queria te convidar para ser profissional, a gente está com um processo seletivo aberto, queria que você se inscrevesse para a gente vir ter a oportunidade de conhecer melhor. Então, você passa a ser referência no tema, referência naquele assunto. Por quê? Porque você fez uma avaliação detalhada de uma condição muito específica. Só existe essa condição? É claro que não, existem centenas de condições. Mas deixa as outras centenas que são comuns para os outros. Você vai fazer o quê? Vai fazer algo específico. Vai fazer algo que vai agregar muito valor para quem pegar o teu trabalho. Porque quando você delimita corretamente, você consegue cercar o máximo de possibilidades. Você consegue avaliar o máximo de possibilidades. E com isso você consegue se tornar referência. Então, vou te dar um exemplo meu. Tá? A gente trabalha com uma pesquisa que aborda a falta de autoimpedância. De forma simplificada, é quando um condutor de alta tensão, normalmente entre 4 kV e 34,5 kV, se rompe, ou ele mesmo não rompido, ele encosta com uma superfície de alta impedância, ou seja, uma resistência muito elevada. Seja árvore, seja areia, seixo, pedra, asfalto, então são superfícies de alta impedância. E a gente começou a pesquisar, nossa pesquisa era em foco disso, né? Falta de autoimpedância, localização da falta de autoimpedância no sistema de distribuição. E tem diversos complicadores. No decorrer da pesquisa, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que não haviam estudos, não haviam oscilografias específicas para faltas quando não acontece o rompimento do cabo, ou seja, o cabo continua íntegro, mas ele encosta com galho de árvore. E aí eu comecei a produzir material, a gente tem um laboratório de pesquisa de falta de autoimpedância, então isso permitiu o quê? Que a gente fizesse testes, diversos testes, mais de centenas de testes, com galhos de árvore, né, em condições de falta de autoimpedância. Isso gerou centenas de oscilografias, centenas de materiais e quase uma dezena de artigos. Por quê? Porque a gente passou a trabalhar com um tema muito específico. Onde eu posso submeter esse meu artigo? Em qualquer congresso que aceite estudos sobre distribuição de energia, porque o problema da falta de autoimpedância está inserido dentro disso. Então, quando você tem um tema muito específico, isso te possibilita ser referência no assunto. Agora, você vai ser referência se você tiver o cuidado de escolher um tema que você tem acesso, você tem os dados, você pode evoluir com ele. Como eu falei um pouco antes, não adianta você decidir que você vai fazer análise geológica do solo de Marte se você não tem o solo de Marte, não tem dados de lá para poder fazer isso. Então não adianta inventar. Você precisa, sim, encontrar o que eu chamo de lacuna de conhecimento. Tem estudo sobre falta de autoimpedância? Tem centenas de estudos. Mas o tema que eu achei, ele estava num vácuo, ele estava numa lacuna. Ou seja, não tinha publicação dentro do que eu estava publicando. E isso me deu que vantagem? Os artigos que eu submeti, praticamente todos foram aprovados. Praticamente não, todos foram aprovados.
Por quê? Porque eu estava escrevendo, porque eu estava trabalhando, estou trabalhando em um tema único, um tema diferenciado, um tema específico. E eu encontrei dentro desse tema lacuna. E como é que você encontra isso? Não tem jeito. Você vai precisar estudar. Então você vai... Lembra que eu te falei? Você está abordando um aspecto, mas você tem que fazer o quê? Você tem que pegar esse aspecto e circundar ele de uma forma tal que não deixe nenhuma das áreas que envolve o que você está estudando em aberto. Você vai circundar isso, você vai tentar fechar todas as brechas. Então, naquele tema, no teu tema, você precisa conhecer, de preferência, claro, uma forma de falar, conhecer tudo. Fechar todas as brechas. E se acontecesse isso? Olha, se acontecesse isso, nós identificamos isso, isso e isso. E quando acontece isso? Nós identificamos nessa condição, quando acontece isso, ocorre isso, isso e isso. E nessa situação, se acontecer, acontece isso. Ou seja, você vai, como eu já, quando estava orientando recentemente, eu disse, uma das orientadas, eu disse o seguinte, você precisa responder as perguntas antes que elas sejam feitas. O teu trabalho precisa responder as perguntas antes que elas sejam feitas. E isso você só vai conseguir chegar se você mergulhar. E mergulhar fundo. Não é um estudo raso, é um estudo fundo. Mas para isso, lembra, você tem que definir o teu norte, o teu tema muito específico. Se você definiu esse teu norte, olha, surgiu esse negócio legal aqui. Não, meu norte é esse aqui, eu vou continuar. Poxa, isso aqui é bem interessante, é muito interessante, mas não agrega na minha pesquisa, então deixa eu continuar no meu foco. Isso vai garantir o quê? Que você vai saber para onde você quer chegar. E eu te tranquilizo o seguinte, o tema muito específico vai me dar um artigo. Não, ele pode te dar dezenas de artigos. Porque você vai ser o único que está estudando aquele contexto, naquela condição, naquela situação. E aí você vai começar a perceber que tem muita coisa que não foi respondida e que você pode responder. E cada resposta que você vai trazendo é um artigo diferente. Cada resposta que você vai propondo, cada compreensão nova é um possível artigo novo. Então, o teu tema muito específico, eu costumo dizer, você vai achar uma piscina ou um lago onde você vai nadar sozinho. Que coisa ruim, né? Ou seja, todos os lados que você olha está vazio. Por quê? Porque só você está nadando naquele lago. Isso vai te dar o quê? Tranquilidade. Você vai saber que você vai conseguir aprovar os seus artigos. E eu consigo o meu objetivo, que é te ajudar a chegar em 5 artigos em 1 ano. É possível? É. É possível. É fácil? Não. Não é fácil, não. São horas e horas de estudo, leitura, pesquisa. E assim, não adianta você achar que você já tem toda a bibliografia está perfeita. Não existe bibliografia perfeita. Bibliografia perfeita é aquela que está todo o tempo crescendo. Você trouxe um outro artigo, você leu uma outra visão, você leu uma outra abordagem, você percebeu um outro contexto. Essa bibliografia é perfeita. Você vai estar sempre acrescentando. Mas então eu nunca vou conseguir terminar meu artigo. Não, você vai chegar no momento, na hora que você atingir o teu alvo, poxa, eu consegui responder, eu consegui apresentar como é que funciona o comportamento, a deformação física do enrolamento secundário de um transformador de distribuição na condição de sobretensão por um tempo prolongado. Eu já dei essa resposta. Mas nesse processo de encontrar a resposta, você aprendeu muita coisa. Você descobriu muita coisa. Você leu muita coisa. E nisso aí você vai começar, peraí, isso aqui também ninguém falou. Venha, outro artigo. Isso aqui ninguém abordou nessa perspectiva. É outro artigo. E você não só produz um artigo de qualidade específico, um tema claro, com resultado fantástico, mas você já deixou muita coisa guardada para produzir outros materiais. Você vai ver que isso vira, como se diz, um ciclo virtuoso. Você está produzindo mas você já deixou, isso aqui eu não vou nem botar nesse, deixa esse aqui, você está guardado. Isso aqui não, isso aqui já está separado para outra coisa. Em volta daquele teu perímetro, daquele teu tema muito específico, você já consegue deixar material guardado para uma próxima publicação.
para algumas próximas publicações. Então, você tem essa possibilidade, você vai ter ganhos fenomenais, né? Ganhos extraordinários. Efeito colateral, como eu já disse, não só aprovar o teu artigo científico, mas você se torna referência, você consegue alavancar em volume, em qualidade e quantidade a tua produção científica. Ok, pessoal? Então, voltando para a gente concluir, né, no nosso tema. O meu tema é muito específico, então pouca gente vai entender e poder avaliar. Lembra, a avaliação, ela vai identificar se você está trazendo alguma contribuição científica, contribuição para aquele congresso. Meu tema é muito específico. O teu tema pode ser específico, mas ele está inserido dentro de um contexto mais amplo. E sempre vão haver pessoas com capacidade, com entendimento, com conhecimento suficiente para avaliar. O que eles vão avaliar? Se os teus resultados estão coerentes, vão avaliar se a tua fundamentação está adequada, vão avaliar se você teve lógica, se os dados que você está apresentando são comprovados, se foram registrados de forma adequada. Né? Por exemplo, você vai fazer uma análise, você vai querer fazer uma análise de falha incipiente. Não adianta você botar um equipamento que tem uma taxa de amostragem de 15 amostras por ciclo. Você precisa ir 128 para cima. Né? Só para quem não é da área, 128 amostras por ciclo é quantas vezes eu amostro um determinado sinal, no caso uma senoide, em um ciclo, ou seja, em um ciclo de senoide eu vou ter X amostras. Então é uma maneira que eu tenho para identificar falhas elétricas, tá bom? Só para tentar esclarecer. Então, dependendo do que você está avaliando, do que você está apresentando, o avaliador vai dizer, peraí, esse cara tá me enrolando. Esse cara está dizendo que vai avaliar falhas incipientes, que é uma falha muito rápida, com uma taxa de amostragem muito baixa. Isso aqui é furada. Então, a avaliação é possível? É. O professor que trabalha nessa área tem total tranquilidade, vai dizer, olha, esse teu dado aqui não confere, você não tem como ter esse registro oscilográfico com essa taxa de amostragem. Ele te quebra logo por aí. Então, não te preocupa se vai ter gente capaz de te avaliar. Vai ter gente capaz de te avaliar. Existem profissionais que conhecem, que têm domínio do assunto. Talvez, aí é que é o detalhe, não tem domínio naquela condição que você está apresentando. Por isso o teu artigo tem valor, passa a ter valor. Mas ele conhece de forma geral. Então ele vai fazer uma análise lógica, uma análise racional do processo e vai dizer, olha, esse artigo é bom, não, esse artigo está furado, olha, esse artigo não tá atingindo o objetivo que ele propôs. Ok, pessoal? Bom, eu espero ter ajudado um pouquinho e amanhã a gente tem mais um encontro nosso, tá bom? Esses dias eu estou publicando alguns materiais, eu estou publicando um material que eu chamo Mão na Massa artigos, ou seja, são entrevistas que eu faço, na realidade não entrevistas, são orientações, são praticamente mentorias que eu dou para pessoas, né, que entram em contato com a gente, sobre temas específicos ou sobre abordagem, sobre como escrever um artigo propriamente dito. Eu acho que ainda essa semana eu estou publicando um Mão na Massa que eu tive com o Rodrigo sobre um artigo na área de distribuição de energia, de um desenvolvimento de um sistema que ele utilizou um software open source, né? Ou seja, de uso livre. Né? Então, se você tiver interesse em participar de um Mão na Massa, me manda um direct ou faz no comentário, me manda o teu e-mail, né, dizendo, olha, professor, eu tenho interesse em fazer um open source, um Mão na Massa com o senhor, né? A gente agenda direitinho e conversa e faz esse bate-papo. A única condição é que você precisa me autorizar a publicar isso, né? Porque é uma maneira não só de te ajudar, mas de ajudar outras pessoas que podem aprender. Né? A gente não aprende só com as nossas dúvidas, a gente aprende com a dúvida dos outros, com as respostas que vão para os outros. Então, fica o convite, tá bom? E a gente está por aí. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até breve. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.